Pois é, aquele caso citado não ficou muito claro. Nos parece que ele recebeu, você que viu o caso, recebeu durante as manifestações, né, de entidade. Aí não seria adequado, porque a psicografia ela não permite o diálogo. Eu conheço casos de pessoa que psicografa, lê e é feito o diálogo depois da leitura. Esse foi um procedimento que Kardec usou, porque naquela época a questão era muito de pesquisa. Não é? Quando você pega Leon Denis no Invisível, até vou mencionar isso depois quando falarmos de reunião mediúnica, há uma transposição. E aí é a incorporação que toma relevo nas reuniões mediúnicas. Então, há essa possibilidade. Mas não permitir a psicografia durante os atendimentos para não desviar o foco das atenções. Jacobson, esse caso ele foi colocado muito no sentido da gente discutir essa questão. Porque a gente tem visto muito no movimento espírita, nas reuniões de desobsessão, o médium incorpora e no intervalo entre uma incorporação e outra, ele psicografa. Então a gente verifica o seguinte, André Luiz diz que para que não haja um desgaste energético, nós devemos ter 2 a 3 comunicações mediúnicas por reunião. Mas aí, eu incorporo, em seguida eu psicografo, depois eu incorporo novamente, e tem médiuns que chegam a receber 5 psicografias numa reunião de desobsessão. Aí está havendo um descompasso ali. Então é importante a gente parar e pensar nessas questões. A psicografia é também uma comunicação dentro da reunião de desobsessão. Então, ou a gente recebe na abertura ou no encerramento da reunião. Enquanto está acontecendo o atendimento ao necessitado, o grupo precisa estar focado naquele atendimento que está acontecendo. Ajudando aquele irmão que está se manifestando, ajudando pela prece o dialogador que está conduzindo aquele diálogo. Ok? Uma outra pergunta aqui da nossa irmã. Boa tarde. Eu queria saber, com relação ao suicídio, por exemplo, se dentro de uma reunião mediúnica receber um espírito que foi suicida, se deve induzi-lo a tentar relembrar aquele momento, se ele tiver com muita peso de consciência pelo ato que ele cometeu, como que deve se agir, como que deve ter esse procedimento com ele, nesse momento? Não, eu queria... A questão é a seguinte. Esse caso suicida aqui é um caso peculiar, ele já estava bem melhorado. Eu tinha passado aquela fase, talvez por ser espírita, e já tivesse um conhecimento maior. O normal é a pessoa que a gente vê mais comum, ele vê a cena repetidas vezes. Então o que você tem que fazer, e o que o transe consegue, é interromper essa ideia fixa de ver o ato, toda hora dando tiro, toda hora pulando do precipício. Então o transe tira a pessoa desse estado. Isso já é um grande alívio. Não é? O transe ele permite um realinhamento da mente da entidade, mesmo que você não perceba o contato de perispírito com perispírito. Aquela ideia confusa, ele passa a ter uma linha. Às vezes xinga, reclama, mas ele passa a ter um fluxo de pensamento contínuo. Então, interrompe, e aí muitas vezes a solução é exatamente colocá-lo para dormir, o medicamento, porque aí o processo, a Ivone Pereira esclarece isso muito bem no livro Memória de Suicida, esses atendimentos são conduzidos ao sono reparador e depois... Não se deve delongar muito o atendimento com o suicida, porque causa um grande sofrimento ao médium e ao espírito. Tá? Então é exatamente interromper e dar o atendimento ali para os espíritos. Boa tarde. Jacobson, a minha dúvida é o seguinte, o grupo que eu coordeno é de estudo e de desenvolvimento. E me chamou a atenção a questão da psicografia, porque tem médiuns de psicografia que estão treinando a psicografia. O que eu observei, e até foi uma orientação,
dos coordenadores espirituais que fosse intercalado uma comunicação de um sofredor com uma comunicação de um espírito que viesse ali harmonizar as energias. E ocorre mais de 5 comunicações no médium que está desenvolvendo a psicografia. Devo mudar ou continuo o treinamento? Olha, a percepção é a seguinte: nas reuniões eu já vi várias formas de trabalho. Uma parte só para psicofonia e uma parte separa a reunião. Quando você faz essa separação, ajuda o grupo a se concentrar mais. E ajuda também o médium a se perceber se ele é médium de incorporação ou se a maior facilidade dele é com a psicografia. E quando o espírito aproxima nos primeiros transes, dependendo da maleabilidade dele, ele não sabe se o espírito quer escrever ou quer falar. Se você separa o tempo, a primeira parte vai ser só para essa modalidade e outra, isso facilita para o médium a concentração. Não é? O ideal é que o médium opte por exercer ou adestrar-se apenas numa faculdade. Depois que ele estiver dominando uma, ele comece a trabalhar a outra, e não trabalhar as duas ao mesmo tempo. E como Regina colocou, psicografia também é uma atividade mediúnica, ele está em transe. André Luiz diz que é a mesma coisa, é o mesmo transe, só que ele está escrevendo. Então, 2 manifestações, até porque no início são mensagens de treino, não há necessidade desse excesso de atividade. Obrigada. Gilmar queria comentar sobre psicografia? Continuando. Na realidade, o que eu estava aqui observando, a nossa casa tem preocupado bastante com isso. E a gente tem feito como manual nas reuniões mediúnicas, tem procurado nos estudos sobre mediunidade o roteiro André Luiz, o Desobsessão. E de fato, nas reuniões de desobsessão, eu até hoje não vi, né, nenhuma psicografia lá no Desobsessão. O que nós reunimos, convencionamos juntos, e isso não iria acontecer nas reuniões mediúnicas de desobsessão. Agora, para o exercício da mediunidade, como foi bem colocado por você, em 2 tempos, né, com esse cuidado, eu acho que é interessante. Como nós estamos tratando de um seminário sobre mediunidade, e o objetivo é uma calibragem, né, da proposta dentro da mediunidade, é interessante que esclareça essas situações todas mesmas, porque senão a gente fica, obviamente, cada um fazendo ao seu modelo. E se tem as instruções espirituais, e para mim, de forma especial, André Luiz pela psicografia do Chico, e depois alguns outros espíritos realmente de renome, importante no movimento doutrinário e dentro da codificação espírita, né? Então, eu acho que é interessante ficar patente para a gente o que nós devemos, o que nós não devemos, o que é conveniente, o que não é conveniente, o que é aconselhável, o que não é aconselhável, de forma tranquila, para que a gente não saia daqui com dificuldades, né? Eu volto para casa com dificuldade, achando que aquilo que a gente conseguiu, de repente, se concluir que de fato é de forma diferente, tudo bem. Mas o que eu entendo até agora é que na reunião de desobsessão, a psicografia ela poderá, né, eventualmente acontecer numa manifestação do mentor, mas não a título outro qualquer. É isso que eu queria. Mas é exatamente isso. Eu concordo perfeitamente. E a gente coloca essa possibilidade, porque eu já assisti reuniões de desobsessão que aconteceram no final. Mas assim, é importante ter um consenso do grupo nesse sentido, e não ficar uma coisa solta, né? Então, se a casa estabeleceu, e aí a gente tem que observar o seguinte, eu acho que existem várias questões. Por que essa psicografia também? Qual é a necessidade? Por que o espírito não pode falar? Não é? Ele quer deixar escrito alguma coisa? Hoje nós temos gravador que pode gravar e degravar isso depois.
Então está praticamente em desuso essa psicografia, mas existe. Então, o que acontece? Eu vou comentar sobre desobsessão depois, que vai ter o momento da fala. Ele é um livro paradigma, realmente. E o grupo ter isso como foi colocado, não durante os atendimentos. E de forma excepcional, ao final, se houver um consenso e uma necessidade, porque às vezes não tem médium psicógrafo, não há essa necessidade de você colocar papel na mesa para depois psicografar. Quem é médium psicógrafo e médium incorporação, então, aí é que é totalmente dispensável essa manifestação final por escrito. Jacobson, uma pergunta, por favor. Numa reunião de desenvolvimento mediúnico, com o médium psicofônico transmitindo a mensagem de um espírito, onde o dialogador está ali, com a maior ternura, com o maior carinho, conversando com esse espírito, pode o outro médium psicofônico perceber que o ente querido desse espírito está ali e ele avisar esse segundo médium psicofônico. Pode avisar, por exemplo, que sua mãe está aqui, ou seu pai está aqui, ou seu filho está aqui. A gente pode entrar e dar uma mensagem, passar uma mensagem desse tipo? Isso aconteceu aqui na simulação, né? Um médium interferiu. Isso não deve acontecer. O máximo, se for realmente uma intuição e não estiver percebendo, chame o dialogador, se isso for possível, e fale no ouvido dele. E ele vai, não decidir se transmite ou não aquela informação. Mas tem que tomar muito cuidado, porque alguns médiuns videntes começam a monopolizar. E acaba também o dirigente ficando um pouco dependente dessas vidências. Não há essa necessidade. Mas se houver, para que a gente não cerceie a participação da pessoa, que ela tenha o cuidado de chegar. Mas se ela tiver um pouquinho de calma, esse vidente, pode ter certeza que nas orações, com o apoio do grupo, o dirigente vai acabar chegando naquele ponto. E se não chegar, às vezes, a benefício da harmonia do grupo, porque ele vai ter que levantar, chegar no ouvido, falar, é preferível não interromper. Mais uma pergunta aqui, então, para mim. Na verdade, Jacob, são duas perguntas. Uma, qual é a recomendação que vocês dão para o número de passividade que o médium exerça dentro de uma reunião mediúnica? Primeira. Segunda pergunta. Em que instante a reunião mediúnica ela passa de desenvolvimento para desobsessão? Minelli, as suas perguntas foram tão boas que elas são motivo da minha palestra daqui a pouco. Eu vou respondê-las na palestra, porque realmente o material foi montado em cima disso e nós vamos discutir, inclusive, algumas outras questões que foram aqui colocadas. Senão a gente não termina, né, Regina? Um pouquinho mais rápido agora. Vamos continuar, senão não dá tempo, viu? Nós precisamos terminar essa parte. Vamos ter que ficar a semana toda aqui. Grupo 6. Espírito se manifesta com muita agressividade e começa a ameaçar o grupo, dizendo que vai destruir a todos. Que no grupo não tem nenhum santo, que ele acompanha vários que se dizem educados, gentis, mas que no dia a dia agem de forma contrária. Ameaça revelar coisas sobre as pessoas se continuarem participando do trabalho. Diz que veio apenas trazer o recado do seu chefe, porque o grupo tem causado várias baixas, mas que o chefe virá pessoalmente buscar seus subordinados que foram sequestrados pelo grupo. Então aqui são aquelas situações de ameaça que quando elas acontecem, nas semanas seguintes, abaixa no grupo, né? Falta um bocado de trabalhador com medo de passar por todas essas situações. E nós não podemos fazer esse tipo de jogo, né, gente? Então aqui, ele começa falando com voz macia, porém ameaçadora. No decorrer da comunicação, ele foi mudando o tom de voz. Em alguns momentos, falou como se fosse homem e outro como se fosse mulher.
Aí veio o vidente no grupo, né? Apareceu o vidente no grupo para relatar que tinha uma pessoa ligada a ele ali presente. Depois ele aceitou, com toda essa agressividade, essa raiva que ele chegou ameaçando todo mundo, ele aceitou com uma facilidade fantástica e ir embora com a irmã dele. Foi um agressivo bonzinho de tudo. A primeira informação que eu daria a ele nessa conversa é que ele não estaria trazendo nenhuma novidade. Porque ninguém de nós do grupo realmente é santo, né? E que as informações que ele estava falando no observar do dia a dia, também nós éramos conscientes disso. Porque eles podem nos ver e nos acompanhar. Não é uma informação nova. Eu falaria isso com muita tranquilidade e sem medo das ameaças dele. E estaria mostrando para ele também que, já que ele nos observou, ou estava nos observando, que ele percebesse que além das nossas dificuldades também tinha esforço. Cada um de nós está esforçando um pouquinho mais a cada dia para acertar, né? E que aí a gente tinha que mostrar o que nós estamos fazendo para ele. E isso ia de fato. E nessa conversa, eu queria já estar dirigindo a minha conversa para ele, não mais ficasse sendo eu o alvo, mas ele o alvo. E quando ele passasse a ser o alvo, eu gostaria de atingir as emoções dele, de trabalhar o sentimento dele, a aparência dele, começasse a dizer que o amor que estava dentro dele de forma diferente. Eu ia começar por aí, e a hora que ele deixasse, a gente ia travar o diálogo nesse sentido. Eu acho até que há a possibilidade de uma transformação nele se a gente conseguisse chegar no ponto, no calcanhar de Aquiles emocional dele. E acho até que nós conseguiríamos. O que a gente não precisa ter é essa pressa de atingir para resolver logo, né? Porque a gente sabe que não é um ato miraculoso. Mas eu ia por aí. Nós devemos considerar que nenhum verdugo desse, sobre orientação de chefe, penetra numa reunião mediúnica sem uma coordenação espiritual. Esse aspecto que a Regina falou, de que os próprios membros da reunião deixam de ir na reunião de medo, é falta de estudo, de conhecimento. Então nós temos que considerar o seguinte: todo e qualquer espírito que chega na reunião mediúnica foi planejado pelo plano espiritual. Então essa pessoa está pronta para receber o diálogo necessário para mudar. Esse é o aspecto básico e fundamental da reunião mediúnica. Basta que nós tenhamos essa condição que o Zilmar colocou, de compreender, de não se colocar acima dele, mas de se colocar na posição de fraternidade, de saber ouvir e, colocando nessa mesma condição, abraçá-lo como um companheiro de luta. E ao mostrarmos essa realidade, ele vai gradativamente, isso é a experiência de alguns anos já de reunião, gradativamente ele já vai ficando propenso a conhecer melhor as suas próprias emoções. Isso é uma característica realmente. Não estamos sozinhos numa reunião mediúnica. Uma pergunta, Jacobson, já que você não me respondeu minhas duas, vai responder depois, eu me senti no direito de fazer mais uma. Mas não. Quando, dentro de uma reunião mediúnica, nós percebemos, temos a percepção de que está havendo ou houve comunicações anímicas, qual é o nosso procedimento com o colega? Faz parte da próxima palestra. É verdade, eu vou falar sobre isso. É porque o Minelli é um médium intuitivo excepcional. Ele já intuiu toda a palestra. Vocês vão ver que eu vou falar. Já está no programa
para não termos ansiedade, mas nos controlarmos, 15h30 vai ser o intervalo. Antes do intervalo vai ter o fechamento dessa discussão com a Regina. Depois nós vamos fazer um intervalo de 3h30 às 4h. Se possível, 15 para as 4h. 15 minutos, porque o tempo realmente está muito escasso. A gente encerrar às 5h, e depois eu tenho 2 temas, que é a reunião mediúnica e é a questão do médio e a obsessão, que são 2 temas importantes para a gente discutir aqui hoje ainda. Achei muito boa a percepção do Zumar, porque nesse caso aqui, do ameaçador, quem conduziu o diálogo foi o Espírito. O Espírito conduziu o tempo inteiro. Desde a hora que ele falou assim, você é bem-vindo, não sou bem-vindo. Vou dar uma dica para vocês. Nunca fiquem frontal ou de frente com alguém que esteja com uma ideia contrária à sua. Fique ao lado. Nós precisamos aprender a ficar ao lado das entidades. Elas muitas vezes, e a maioria das vezes, são vítimas, às vezes da própria ignorância. Então, se você chega, a pessoa fala assim, eu não sou bem-vindo, você concorda com ela. É o sim, mas. Se você fala não, você cria um conflito. É o que ela quer. Ela quer criar conflito. Ela falou consciente. Ela sabe o seu sentimento. Seja bem-vindo. Não sou bem-vindo, porque ela quer brigar. Ela quer criar um caso. Agora, se você fala sim, mas, aí você quebra o confronto. Regina. Grupo 7. Espírito se manifesta muito inquieto, dizendo ter sofrido um acidente e que está preso nas ferragens e pegando fogo. Diz que o calor é muito grande e o cheiro de fumaça são muito fortes. Pede socorro, pois não quer morrer. E já faz muito tempo que está assim. Imagina, muito tempo, ele queimando e não quer morrer. Então aqui foi um atendimento que a gente viu o grupo inteiro se levantar para aplicar o passe. Quase o grupo todo, né? O dialogador pedindo calma, pedindo para que se asserene. E aí a gente lembra, nesse caso aqui, ele precisa do socorro médico. Pedir calma e pedir prece não vai diminuir a dor dele. Então, quanto mais o dialogador fala, mais agressivo ele vai ficando. Mais nervoso, mais agitado ele vai ficando. Então, vamos ouvir o grupo. Eu acho interessante quando a Regina falou, porque em alguns diálogos, o esclarecedor, ele quer colocar para o espírito que aquilo não existe, que aquilo é uma fantasia da cabeça do espírito, e para ele isso é real. Então é interessante, eu me lembro uma vez de um diálogo onde alguém falava que estava no buraco, e o esclarecedor falava assim, mas você não está mais aí, olha aí, ele falava, mas eu estou. Não, mas você não está, mas eu estou. Então foi uma coisa assim, e foi o que aconteceu. Sabe o que aconteceu para tirar esse espírito de lá? Ele falou, bom, então já que você está aí, eu vou jogar uma corda. Então você vai fazer o seguinte, eu contarei até 3 e você segurará na corda. É isso que o Jacobs falou dos arquitetos espirituais. Plasmou-se uma corda e aí ele falou assim, agora vamos fazer, olha, 1, 2, 3. E aí fez que puxava, né? Não precisa fazer com a mão, não. E aí o espírito falou assim, ai, graças a Deus me tiraram de lá. Então, para ele é real. Não adianta a gente falar assim, ele falar, tô sangrando, você fala, não, você não tá. Então, para isso é o que a Regina falou. É um recurso que na hora é material mesmo. É de falar de médico mesmo. Eu me lembro que o médico está lá. Eu me lembro de uma psicografia do Chico, onde houve um acidente na estrada, e a menina falou que quando ela acabou o acidente, já tinha uma ambulância lá. Ela falou, olha, eles já estavam nos esperando para nos resgatar. Então, a equipe espiritual
Estava lá com a ambulância lá para aqueles que se encarnaram naquela hora. É real, é fato. Então não adianta o dialogador falar acalme, ou então isso não existe. É uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, porque os médicos estão lá, a gente precisa de ouvir mesmo. Agora você está queimando, vira para você e fala, calma. O fogo tá pegando. Aliás, fazer uma observação. Pareceu querer fazer graça. Às vezes o espírito fala alguma coisa engraçada. Por favor, não riam em reunião mediúnica. Mantenham o equilíbrio, a concentração, porque isso dispersa. E às vezes algumas colocações que o espírito faz são um pouco assim interessantes, como essa, né? Então, foi dito assim muito. Aqui é um local que tem médico. Você vai encontrar um médico. Vou encontrar um médico. Não, aqui é o médico aqui, ó. Tá aqui. Já chegou, você está. Tô te tirando. Já está apagando fogo. O fogo apagou. Não é, Zilmar? Próximo, Regina. Esse caso a gente viu o dialogador dizendo assim, não, meu irmão, isso aconteceu há muito tempo, faz parte do passado. Você não está mais queimando, eu estou. E quanto mais ele falava, mais ele dizia que estava aumentando o calor, que estava quente, que ele estava pegando fogo, e o dialogador dizia que não. Eu digo, coitado, quase mata o pobre. Vamos lá, item 8, o grupo 8. Espírito se manifesta enfurecido, dizendo que não é a primeira vez que vem ali. Mas nós só vamos aprender quando eles acabarem conosco. Dizem que estão na casa há algumas semanas. Já fizeram todo o mapeamento, tanto da casa como das pessoas que trabalham e que frequentam. Que podemos observar que as pessoas estão se afastando por doença, por acidentes, e que é muito fácil atingir cada um do grupo. Então, é mais um caso de ameaça. Nós temos uma pergunta do item anterior. Diga, Helena. Eu queria que você tecesse comentários a respeito da possibilidade ou não da gente levantar na hora de dar assistência para o médium. Porque eu observei que nenhum dos grupos anteriores fez isso. E eu venho de 3 reuniões mediúnicas, todas elas muito respeitáveis. Uma, inclusive, do Dr. Humberto e a outra do Dr. Jacobson Santana Trovão. Né? Todo mundo sabe. Então, eu aprendi a fazer isso. Eu observei que nem todos fizeram. Eu queria que você comentasse. Primeiro, uma correção. Eu nunca dirigi reunião mediúnica. Eu sou médium de incorporação. Não, participava com você. Eu estava na reunião e muitas vezes a gente estar na reunião não quer dizer que a gente conduza a reunião. E a gente muitas vezes precisa de dar tempo às pessoas para absorver certos conteúdos. Porque uma mudança da noite para o dia, muitas vezes ela choca, ela é violenta, né, a própria concepção. Então, embora você se recorde disso, eu preciso fazer esse reparo, porque na verdade, levantar e transmitir o passe naquela condição seria uma exceção e não uma regra. Se houver necessidade e o dirigente pedir, e não espontaneamente, porque senão você cria uma perturbação no ambiente, se todo mundo levantar para transmitir o passe, e aquela entidade estava calma. O ato era dizer que está queimando, ou passando mal, ou que suicidou, não quer dizer que ela está... Às vezes o médium está no estado de dificuldade, de ansiedade, agitação, você vê que há um sofrimento, o dirigente pode pedir uma pessoa para levantar e auxiliar no passe. Então, a orientação e o que se percebe é que essa atitude ela deve ser uma exceção e não uma regra em casos especialíssimos, quando se verificar a necessidade do médium ou do espírito. Jacobson, até porque hoje o passe ele é uma atribuição do dialogador. Então, não tem necessidade de outra pessoa fazer a aplicação do passe. O próprio dialogador, havendo necessidade, ele utiliza esse recurso. O que não impede, numa situação mais delicada,
que solicite a ajuda de alguém da equipe de apoio. Mas aí o dirigente, o dialogador é que vão decidir sobre isso. É tão interessante isso, Regina, porque a sucessão dos casos apresentados, que foram de 10, apenas um fez isto, né? O que significa que é raro. Não é regra, é uma exceção, como o Jacobs acabou de colocar. É recurso, né? Aí vocês podem perguntar, mas como é que você está falando então de diálogo? Eu não pratico diálogo em reunião mediúnica. Mas, tanto é que convidei os 3 companheiros aqui que fazem e a Regina. Mas eu falo muito, com esses mais de 30 anos que eu trabalho com médium em incorporação, das sensações que nos permanecem na condição de médium por um diálogo mal conduzido. Eu já tive vezes de pedir para que a entidade afastasse, porque o espírito falava uma coisa e o dialogador estava falando outra completamente diferente, estava fazendo uma doutrinação, enquanto o espírito queria um medicamento. E eu roguei a Jesus que nos permitisse o afastamento. Teve vezes do espírito afastar e o dialogador ficar falando sozinho. Eu precisar dizer, meu irmão, ele já foi embora, já tem quase 10 minutos. Porque o dialogador não viu, estava de olho fechado. Ele não viu que o espírito tinha se afastado. Então, essa situação, delongar demais um diálogo, o diálogo ineficiente causa um mal-estar no médium de incorporação que vocês não têm noção. A gente sai enfraquecido da reunião. E tenho visto, fora do transe, eu tenho visto os diálogos, a forma que se conversa, e temos debatido esse assunto no país todo, inclusive fora, porque é um problema geral a questão do diálogo. Está tão sério, meus irmãos, que nós já estamos sofrendo uma crítica de que as nossas reuniões de desobsessão, segundo o livro, Desobsessão, são ineficientes, porque não afastam os espíritos, porque só se permite 2 manifestações. Isso é um mito que eu vou tratar na hora da minha palestra. Tá vendo? Nós vamos ficar a semana toda. Eu não sei se... Regina, só um pouquinho. Eu não sei se é interessante, mas eu tenho o hábito, como dialogador, de, após a reunião, conversar com os médiuns da psicofonia, para que ele me avalie quando eu estou conversando com a entidade. Então, eu acho que é interessante isso que você acabou de colocar. Você não é um dialogador, não é esclarecedor, é um médium. Mas a percepção daquilo que nós estamos conversando com o espírito, o médium observa isso muito bem, né? Aliás, acho que essa avaliação deve ser no final de todas as reuniões, alguns minutinhos. Então, o caso 9, esse aqui também é um caso verídico. Um espírito se manifesta falando e usando trejeitos de preto velho. O dialogador fica sem jeito e sem saber como conduzir o diálogo. O irmão se despede e em seguida acontece outra comunicação de um espírito muito esclarecido, falando bonito, e deixa o dialogador tão emocionado que pergunta se ele poderia se identificar. Ele diz que foi um cientista, viveu em tal época, em tal país, mas diz que viveu também na África como preto velho, e que havia se manifestado como tal por entender que tinha mais recursos para auxiliar naquele atendimento que estava ocorrendo. Era o dirigente de uma casa espírita. A casa espírita selecionou, segundo ela, os melhores trabalhadores da área da mediunidade e fez essa reunião para atendimento desse irmão que estava com um problema de saúde muito grave. E exatamente nesse dia, o que não era comum na casa, houve a manifestação de um preto velho usando todos os trejeitos. Então, ficou todo mundo assim, né? Apreensivo o que ia acontecer.
E aí ele se desliga e volta como cientista. No final ele diz que para ajudar no problema de saúde daquele companheiro, ele tinha muito mais recursos com o aprendizado que ele tinha da vivência na África do que na condição dele como cientista. Então são coisas que a gente precisa parar e pensar, porque a gente acha que o preto velho, ele foi criado e vai ficar eternamente naquela condição. Espírito não tem sexo, espírito não tem cor. Então ninguém é preto velho. Você vivenciou aquela condição em uma determinada existência. Mas tem acontecido uma coisa bastante interessante no movimento espírita, que quando acontece a comunicação de um espírito ligado a Umbanda, ao Candomblé, se o médium ele é espírita, aquele espírito se manifesta com naturalidade, mas ele identifica a condição dele. Agora, se aquele médium passou, ou se ele trabalha paralelamente numa casa de Umbanda, no centro de Umbanda, ou no centro de Candomblé, ele traz para a reunião mediúnica todas as características daquele companheiro, como se ele estivesse lá na Umbanda ou no Candomblé. Então vamos deixar a mesa falar. Acho que você já fez a colocação suficiente. A transmissão é pensamento, a forma é do médium. Acho que já está bem claro, Regina. Oi, Jacobs. Oi. A mesa geral para todos. Nós já observamos nas conversações e você abordou a questão do tato psicológico. E no capítulo que André Luiz trata no livro Desobsessão, para os dialogadores, esclarecedores, ele fala desse tato psicológico, é preciso que tenha um tato psicológico. Nós temos percebido que realmente o companheiro disse aí sobre saber ouvir, né? Nós não temos, nós esclarecedores, não temos tido essa postura com muita eficiência. Também gostaríamos de saber como dilatar esse tato psicológico, que é tão importante para as conversações. Recentemente, nós tivemos uma entidade manifestando, e quando o esclarecedor disse Jesus o Salvador, ele falou assim: por que eu tenho que reconhecer esse Jesus como Salvador? Esse ser tão ínfimo, tão pequeno, tão pobre, que condição reuniu para ser o nosso Salvador? Então, mas ele falou que estava sensível, porque ali dentro daquele trabalho, ele que estava cansado, exausto, já estava da luta de muitos séculos, já estava pelo menos recebendo o alimento que era informado que Jesus fornecia, né? Então, o que eu gostaria que fosse abordado, de como dilatar esse tato psicológico tão necessário para os esclarecedores. O próprio André Luiz te responde essa questão quando ele diz que todas as pessoas do grupo precisam conversar com enfermos, visitar doentes, participar da assistência social, do cuidado com as crianças. Quando a gente conversa com as pessoas e aprende a ouvir as pessoas, a gente está desenvolvendo esse tato psicológico. Porque você, diante de uma pessoa na cama, uma pessoa com câncer, uma pessoa em fase terminal, uma pessoa que está no hospital psiquiátrico, quando você conversa com essas pessoas, você aprende mais a ouvir, a ser sensível ao problema da pessoa. O tato psicológico é exatamente isso, é essa sensibilidade que nós poderíamos dizer empatia, não é? Ou seja, eu preciso aprender a me colocar no lugar da outra pessoa para sentir o que a outra pessoa está sentindo. Então, André Luiz diz que nós precisamos conversar com as pessoas. Conversar muito, porque é ouvindo as pessoas que a gente vai poder aprender a conversar
com os espíritos na reunião mediúnica. Então a gente precisa ter contato com o sofrimento humano para entender o que é o sofrimento depois de desencarnar. Mais uma questão aqui, Jacobson. Seu Jacob, Caso 10, Regina. Eu gostaria de saber apenas uma diferenciação entre a configuração mediúnica do médio de Umbanda e a configuração mediúnica do médio kardecista. Porquanto que na Umbanda pode-se dar várias comunicações de espíritos no tratamento da desobsessão, enquanto que no kardecismo é terminantemente proibida a comunicação de mais de 2 ou 3 entidades. Então, eu penso que a configuração do médio de Umbanda, ela é muito mais atuante do que o médio kardecista. Então, eu gostaria que o senhor me desse essa informação, por favor. Sua pergunta foi muito boa, muito oportuna. Não, essa eu vou responder agora. Para não passar. Minha irmã, minha companheira, e aí que nós podemos chamar de irmãos, né? Nós estamos tratando de 2 religiões diferentes. Como é que eu posso comparar catolicismo com espiritismo, com protestantismo, com candomblé e com a Umbanda? Nenhuma religião é melhor que a outra. Todas as religiões pregam o bem, a caridade, buscam fazer a pessoa melhor. Cada uma tem a sua prática mediúnica própria. Os católicos têm. Pode observar que no rito do sacramento existe a ação mediúnica. Quando você está ali tendo a fé no santo e admite o milagre, isso é a manifestação mediúnica. Os meninos em Fátima viram Maria, isso é mediunidade. A Bíblia está cheia de fenômeno mediúnico. O mediunismo não é propriedade do espiritismo. O espiritismo não criou a mediunidade. Nós vamos ver a manifestação... O Pentecostes todo ano. O Pentecostes na Bíblia, que eles falaram, não é? Em transe, os apóstolos, a manifestação mediúnica coletiva. Paulo fala o tempo inteiro. Vou chegar na sua resposta. Os evangélicos também têm, eles concebem ali o quê? Cada um com a sua possibilidade. O Espírito Santo, o demônio, o santo, o exorcismo. Isso tudo é atividade mediúnica. Agora, é uma questão muito séria, porque a Umbanda é uma religião que tem suas práticas próprias. O Candomblé é completamente diferente da Umbanda. Assim como os demais segmentos. Nós estamos falando de coisas diferentes. A doutrina espírita, o que Kardec fez com o livro dos médiuns, foi estabelecer um modo de atender os espíritos da forma que os espíritos solicitaram, que é uma forma que traz equilíbrio, segurança, é a visão espírita do contato com o mundo espiritual. Então, uma não é melhor que a outra. As pessoas reclamam assim, de não poder estudar outros assuntos dentro do centro espírita, como, por exemplo, a apometria. Apometria não é espiritismo. Ah, mas por que eu não posso estudar dentro do centro? Para você entender, chega numa igreja católica e pede para o padre para você estudar lá dentro o livro dos espíritos e abrir uma reunião mediúnica. Ele vai aceitar? Não. Ele é radical? Não. Ele está seguindo o ofício dele. Por que no centro espírita nós temos que aceitar isso? Não é que nós somos radicais. E aceita-se por falta de estudo. Os padres estudam muito. Os evangélicos, os pastores estudam muito. E muitas vezes nós somos presidente de centro e não conhecemos nem as obras básicas. Estamos falando aqui dentro de casa. Por isso podemos dizer. Agora, cada um tem um procedimento próprio. Os católicos têm o procedimento deles, a Umbanda tem. O que se colocou aqui é você pegar o procedimento de uma religião que é completamente diferente do espiritismo e trazer para dentro da reunião mediúnica.
Não é que um é melhor que a outra, é diferente, é outra religião. Porque se você chegar na reunião de Umbanda e falar assim, não, eu quero mudar isso aqui tudo e transformar numa reunião conforme André Luiz determina no Desobsessão, você vai ter conflito. E estão certos. Então nós precisamos estabelecer uma fidelidade aos princípios que nós esposamos. Essa casa aqui, ela é espírita, significa que nós estamos seguindo Allan Kardec. Ou então tira lá da porta centro espírita, coloca outra coisa. Para que as pessoas não cheguem achando que é espiritismo e não é. Então, a resposta não é radical. É simplesmente diferente. Nós estamos falando de coisas diferentes. O que ela disse, a Regina disse, é que uma pessoa que frequenta a Umbanda e que vai incorporar na reunião mediúnica do centro espírita, ela traz aquele trejeito de preto velho, que é típico de Umbanda. Isso está certo para eles lá. Agora, aqui, o procedimento é diferente porque, se você conversar com pessoas afrodescendentes, idosos, eu nunca vi nenhum que fale daquela forma. E você não pense que existem também análises dentro da própria Umbanda sobre procedimento. Eles estudam muito também. Porque a tipicidade da manifestação de um caboclo ou de um preto velho, que é típico da Umbanda, e quando você traz, é em função de hábito da pessoa. Só que a doutrina ela vem para transformar, para transcender a mediunidade. Não querendo dizer que ela seja melhor. São religiões completamente distintas, portanto, procedimentos completamente diferentes. E vamos para o último caso, caso número 10, onde nós tivemos a situação, esse caso a gente escreveu aqui, então nós ficamos sem ele ali no PowerPoint, mas foi a situação de um espírito que se manifestou em profundo sofrimento. Ela estava grávida, já vinha da perda de 3 gestações, e ela estava entrando em trabalho de parto. Ela chorava muito, ela sentia muitas dores, ela pedia socorro. E durante o atendimento, ela citou que tinha um rapaz que a acompanhava já fazia muito tempo. E ela não sabia quem era aquele rapaz. Nós não citamos no caso, mas na realidade, essa irmã, ela desencarnou junto, ali no momento em que ela perdeu a criança, houve também a desencarnação dela. Ela ficou muito tempo na espiritualidade em sofrimento, obviamente não gestante, porque a gravidez existe na matéria física, mas mentalmente ela parou no tempo naquele momento, naquela gestação, naquela perda do feto. Então ela não percebeu que ela estava desencarnada e na realidade aquele rapaz que a acompanhava era um espírito que desencarnou junto com ela. Então, naquele momento, ele voltando para a espiritualidade, ele reassumiu a condição dele de espírito imortal, seguiu a vida dele e percebendo o sofrimento dessa irmã, ele ajudava e tentava tirá-la daquela situação. Então, vamos ver aqui o que o grupo diz do que foi apresentado. Acho que você mesma pode fazer o resumo para que a gente já dê seguimento à sua colocação. Se algum companheiro da mesa quer fazer a observação, então agradeço. Os companheiros podem permanecer aqui se quiserem, mas já passo a palavra para você entrar nesse tema que ela vai fechar essas questões para nós. Depois a gente pode continuar fazendo outras perguntas, tá? Mas é importante a gente ver o perfil e saberes do dialogador, que é o fecho desse nosso. Se der 3h30 a gente para, faz um breve intervalinho e Regina continua depois do intervalo.